Nós estamos dentro de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração quero ouvir o som do céu, tua glória te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Te adora, a tua igreja te adora. Que sempre estás comigo, Senhor.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Peregrinando por sobre os montes e pelos ares, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória no céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar.
pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Boa noite a todos, aqueles que nos acompanham pela live, Facebook da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu. Prazer ter você aqui conosco nesta noite, poder louvar ao Senhor com cânticos que expressam de fato a glória de Deus e também a nossa missão de glorificar a Ele. Queremos, então, dar as boas-vindas a você, saudar os irmãos que nos acompanham com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe nesta noite por meio da sua palavra. E convidá-los a abrirem as suas Bíblias, assim, aqueles que o podem e o têm, possam fazer, no livro do profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, você encontra ele no Antigo Testamento. São os profetas menores, aqueles mais difíceis de achar, mas se você encontrar aí Amós, depois de Daniel, lá na frente tem Amós, aí tem, depois de Amós você vai encontrar Jonas. É um livro com apenas 4 capítulos, e está entre Amós e Miqueias. Durante essas terças-feiras, começando hoje, nós vamos expor o livro de Jonas. Então, se você gostar da palavra de Deus, da exposição, você possa estar conosco todas as terças-feiras nesse horário, para louvar o Senhor e também aprender da palavra do Senhor. Eu vou ler todo o capítulo, é apenas 17 versículos, no entanto, eu vou me deter apenas hoje no versículo 1 e 2, para conhecermos um pouco esse profeta, a sua história, a profecia dele, qual o significado para Israel naquele tempo e como isso pode ser aplicado para nós hoje. É muito importante isso para nós. Então, eu vou fazer a leitura desse texto, do capítulo todo, só para você estar situado dentro do contexto do livro de Jonas. Então, a palavra do Senhor nos diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a passagem e embarcou nele, para ir com eles, melhor dizendo, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão
e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrando no sono, levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Palavra do Senhor para nós nesta noite. A nossa oração é que Deus, por sua graça e por sua misericórdia, nos abençoe a compreender a sua palavra por meio dela. Ainda quero fazer uma oração pedindo que Deus nos abençoe ainda mais. Deus amado, tua palavra lida diante dos nossos olhos. Nossa oração, ó Pai, é que o Senhor desvende os nossos olhos, para que então possamos, ó Deus, conhecer, enxergar as maravilhas da tua lei que é bendita, que é santa, que a tua palavra diz que ela é lâmpada para os nossos caminhos, ó Deus, ela é luz para nós, ela nos conduz, ó Deus, ao caminho eterno, e por meio da tua palavra, por meio da compreensão dela, nós podemos nos chegar diante do Senhor, ó Deus, certo de que o Senhor nos chamou para ouvir a mensagem do Senhor, para proclamar as maravilhas, as virtudes daquele que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Deus nos abençoa nesta noite, abençoa todos aqueles que estão nos ouvindo, as famílias nos seus lares, aqueles irmãos, amigos que estão nos acompanhando por essa live, que o Senhor nos abençoe. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, o livro de Jonas, ele é muito conhecido por essa cena, né, que aparece no texto, onde o texto vai dizer que após jogarem ele no mar, um grande peixe o engoliu Jonas. Mas não só por isso, tem todo um trabalho nesse texto para compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, tomando esse texto para a nossa meditação, eu vou então me deter apenas nos versículos 1 e 2, que é o texto, digamos, a introdução ao livro de Jonas, que diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, nós vamos ficar apenas no versículo 1 e 2 hoje. Eu começo perguntando para você,
Viver a vida segundo a vontade de Deus, e aí, quando eu me refiro à vontade de Deus, é aquilo que está escrito na sua palavra, pode ser, meus irmãos, considerado como, digamos, uma maneira de voar. Explico para você. Um pecador é muito parecido, por exemplo, com um peixe. Ele não se separa. Ou seja, ele não se espera que um peixe voe. Pelo contrário, que ele fique na água. Mas, algumas coisas na nossa caminhada, ela pode nos desviar do caminho do Senhor. Nós, então, estamos observando que uma cultura corrompida, uma cultura que é caída e é contra Deus, no momento que nós vivemos, e aí ela pode, então, nos estimular a seguir o fluxo desse mundo. No entanto, a palavra de Deus vai dizer que esse mundo, e aí João, quando ele usa mundo, a palavra cosmo, nesse contexto, ele diz que o mundo ele se refere aos homens caídos em rebeldia contra Deus. Então, esse modelo ele pode, então, ser muito perigoso, mas, no entanto, nós nos vamos nos deparar com essa circunstância. Então, o que prevalece é o quê? Prevalece, então, a lealdade para com a família. Prevalece a lealdade para com o seu povo. Algumas pessoas, então, nessa caminhada, até cristãos, eles se deparam com essa cultura caída, e então essa cultura caída começa a estimular ele pelo um fluxo que certamente desagradará a Deus. Por exemplo, algumas pessoas se envolvem, a depender da sua comunidade, se envolvem com o sistema político, então leva a fazer coisas que o identificam como uma pessoa estrangeira, uma pessoa peregrina, que pertence a Deus e que não tem uma cidade permanente neste mundo. Então, logo, ele tem um papel, ele tem uma função a desenvolver naquele sistema, a depender da sua etnia. Eu estou me referindo particularmente à pessoa de Jonas. Quem é Jonas? Jonas, ele é um judeu, um indivíduo extremamente nacionalista, que ele coloca a sua nação em primeiro lugar. E aí, então, Jonas, ele enfrentou essas tensões de, ao ter uma ordem de Deus e, ao mesmo tempo, ter a sua paixão, a sua nacionalidade à flor da pele, a ponto, então, de ele fugir para se livrar da vontade de Deus. Particularmente, essa é a ideia do princípio do texto do livro de Jonas. Agora, eu gosto muito de fazer isso, às vezes, nas minhas exposições, fazendo pergunta retórica e tentando trazer você para dentro do texto. Como você responderia a uma situação dessa? Você está, por exemplo, exatamente hoje, num ponto de sua vida, que você está bem certo, bem tranquilo, daquilo que Deus quer que você faça. No entanto, você está fugindo, você está, de um modo, digamos, deliberado, enganando a si mesmo, usando, digamos, a invisibilidade de Deus como um pretexto para não fazer aquilo que sabe que deve fazer. E aí, então, se você está nesse ponto, eu quero convidar você a caminhar conosco nessa jornada do livro de Jonas. Se você, então, vai aprender lições riquíssimas para a sua alma. Eu queria que você, então, nos acompanhasse e visse de forma rigorosa a trajetória desse homem, desse profeta chamado Jonas, para ver se talvez você deva fazer algumas correções que eu entendo ser cruciais para a vida do cristão. Então, na nossa trajetória atual, nós precisamos parar, refletir e ver se de fato nós estamos caminhando no caminho que Deus traçou para nós. Ou, se nesse fluxo desse mundo pós-moderno, caído, em rebeldia contra Deus, nós estamos, então, achando coisas boas demais e nos envolvendo com o mundo. Veja, agora falando do profeta Jonas. Quem é Jonas? Jonas, ele viveu e profetizou durante o reinado de Jeroboão II, no reino de Israel, do ano de 793 a 753 antes de Cristo. Então, você percebe que o calendário ele é decrescente. Jonas, ele profetizou em Israel a respeito da restauração de Israel
que tinha sido conquistado por estados vizinhos, por nações hostis. Você vai entender que vai ver um conflito bem próprio, por causa da capital da Assíria, que é Nínive. Então você tem duas nações aqui, grande, sufocando uma nação pequena, Israel. Você tem a Síria e você tem a Síria. A Assíria, que é, nesse momento, aqui nesse contexto, ela é o grande poder mundial do ano 700 a.C., Nínive é a sua capital, e então isso tem incomodado outra nação, a Síria. Então a Síria está deixando Israel em paz, e Israel, sob o domínio de Jeroboão II, está conquistando alguns dos seus territórios. Veja, meus irmãos, tudo isso é o cumprimento de uma profecia que está lá no livro de 2 Reis, no capítulo 14, livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 26 em diante, que diz: porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Então veja, essa profecia é uma profecia antiga que está se cumprindo. Você vai ver que não é a primeira vez, nós vamos falar disso, que Jonas está profetizando para Israel. Nós vamos ver que lá em Reis nós vamos ter a primeira profecia de Jonas, que não é totalmente diferente dessa aqui. Então, na exposição do livro de Jonas, nós começamos com uma simples pergunta para você nesta noite, que é muito importante. O que é que Deus quer que você saiba? Geralmente, quando nós vamos à palavra de Deus, à Bíblia, nós vamos com essa pergunta: o que é que Deus quer que eu faça? E aí eu pergunto para você, o que é que Deus quer que você saiba? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E aí, um acontecimento tão sério não deve ser considerado como algo corriqueiro. Por isso, você deve prestar atenção muito bem na exposição da palavra. Logo após os dias de Jonas, outro profeta, ele previa um período de escassez e de alimento, ou seja, haveria fome. Porém, essa seria uma fome muito diferente. Essa seria uma fome da palavra, não seria uma fome de alimento, mas da palavra, de ouvir a palavra de Deus. Esse profeta foi Amós. Isso está lá no capítulo 8, versículo 11. Seria muito melhor morrer de fome com o coração cheio da palavra de Deus do que estar farto de comida e com uma alma vazia. Isso está muito claro nos dias de hoje. Muitas pessoas até preferem o mundo acabar hoje, mas eles acabarem supridos de alimentos, mas com a sua alma vazia de Deus. O salmista, no Salmo 106, versículo 15, ele traz uma palavra que diz respeito à razão da constante declaração dos irmãos daquele contexto, a saber, os israelitas, acerca do Senhor. Porque eles, então, entendiam que se eles tivessem escassez da palavra de Deus, da presença de Deus, a sua alma, ela chegava a um ponto de definhar. Ou seja, o homem sem o alimento da palavra de Deus, ele fica fraco. E essa não era a primeira vez que a palavra do Senhor ela chegava a Jonas. Anteriormente, como eu falei aqui, há um texto em 2 Reis, no capítulo 14, há uma narrativa que Jonas teve o privilégio de anunciar a palavra de Deus. Mas nesse primeiro momento de 2 Reis, o texto vai dizer, 2 Reis, a partir do versículo 14 ao 27, diz que a palavra que a missão de Jonas teve, ela foi uma missão de bênção para o povo de Deus. Embora o povo não merecesse, mas Jonas foi usado. E eu vou ler agora o texto na íntegra de 2 Reis, capítulo 14, do verso 14 ao verso 27. Tomou todo o ouro e a prata e todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ora, os mais atos de Jeoás, o que fez o seu poder, como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel. Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar.
Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. Deixa eu começar aqui a partir do versículo 24, fica melhor para a gente entender. Versículo 24. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, que falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefé. Então, é o mesmo Jonas que está profetizando aqui, é esse mesmo Jonas que foi usado aqui no livro dos 1 Reis. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então você vê que Deus já tinha usado o profeta Jonas para trazer uma profecia para o povo. Então a narrativa que se encontra em 2 Reis, que nós lemos agora, diz respeito a Jeroboão II, que governou o reino do norte de Israel. Nós já lemos o texto, já compreendemos um pouco. Jeroboão era um rei muito perverso, contudo, por intermédio do profeta Jonas, ele recebeu uma palavra de misericórdia e uma palavra de graça. As terras de Israel iriam se expandir, como na época de prosperidade sob o governo de Salomão. Isso aconteceu. Veja só, exatamente a ideia é essa. Jonas, na primeira profecia, ele é como se ele chegasse para, digamos, nos dias atuais, na igreja contemporânea, apesar de que algumas igrejas contemporâneas, elas são igrejas cristãs, bíblicas, no entanto, algumas delas se perdem por causa das doutrinas que assim elas pregam e elas professam. Então, algumas se perdem no meio da sua caminhada. Então, é comum você ver hoje, nos dias, por exemplo, algum pregador no púlpito dizendo: olha, essa igreja ela vai crescer muito, a membresia ela vai dobrar, Deus vai derramar bênção sobre todos os povos, vai ter prosperidade nessa igreja. Não que isso não seja bíblico. De fato, Deus faz com que o seu povo prospere, com o seu trabalho abençoando. Mas essa palavra, ela é boa de se ouvir. As pessoas gostam disso. Então, exatamente a primeira profecia de Jonas é exatamente essa: Deus vai abençoar vocês, Deus vai fazer com que o povo prospere. Essa foi a primeira profecia de Jonas. Então, seria uma tarefa prazerosa anunciar esse tipo de mensagem como a palavra do Senhor para aquele povo. Quem não queria? Então, essa foi a primeira tarefa profética de Jonas, lá em 2 Reis. Então, a bênção recairia sobre as pessoas por causa da compaixão do Senhor, por causa do amor de Deus para com o povo, não como a teologia da prosperidade prega hoje, que é uma teologia falsa, que engana as pessoas. Olha, você tem que dar tanto a Deus, para Deus se agradar da sua oferta, e Deus vai lhe abençoar em dobro. Nós sabemos que isso é uma furada, mas há pessoas que crê nisso e pregam. Tudo bem. Então, veja, particularmente, essa profecia de Jonas, a primeira, não era pelo que o povo ia fazer. Não é pelo que o povo estava dando ao Senhor, mas, basicamente, em particular, por causa do arrependimento do pecado do povo. Então, a bênção de Deus chega, de fato, onde há arrependimento. Eles eram pessoas amadas por Deus, e em sua graça, eles a abençoaria, apesar do pecado deles. E Deus não faz isso conosco hoje. Apesar dos nossos pecados, apesar dos nossos erros, apesar das nossas mazelas, Deus nos abençoa. Então, uma nova palavra veio a Jonas para ele anunciar. Então, o profeta ele ficou entusiasmado, digamos assim. Ou seja, você pode imaginar agora esse entusiasmo do profeta João, ou melhor dizendo, Jonas, quando ele recebera outrora uma profecia para o rei Jeroboão II, e então ele disse: olha, o povo vai prosperar, Deus vai abençoar por graça e por misericórdia. Agora o Senhor chama novamente Jonas. Então a perspectiva de Jonas era: opa, o Senhor vai me usar aqui de novo como bênção para esse povo. Então ele estava muito preocupado com a falta de arrependimento entre as pessoas. Então elas continuavam com, a ideia é exatamente essa: o Senhor chama Jonas para trazer uma mensagem,
Mas veja só que Jonas já foi com o seu coração já achando que Deus iria então usar para trazer uma boa mensagem para o povo. O Senhor ainda continuava preocupado com o povo por causa dos seus pecados. Eles continuavam com o culto à idolatria no contexto do reinado de Jeroboão II. Mas a bondade de Deus, que devia ter os levado ao arrependimento, quando Deus deu a primeira profecia com Jonas, apenas fomentou mais ainda o egoísmo, a ganância do povo. Tudo em que as pessoas conseguiriam pensar era em ganhar mais dinheiro e mais poder político, mais prazer. Há alguma semelhança com isso nos dias de hoje, onde as pessoas, o desejo delas, a ganância, o egoísmo de conseguirem mais poder, conseguir mais riqueza, conseguir poder, influência política, ter mais prazer. Há alguma semelhança nos dias de hoje? Agora Jonas está diante do Senhor. O que é que o Senhor vai dizer? Qual é então a palavra que Jonas deve levar para o seu povo? Jonas então deveria ter pensado que o Senhor ia ainda mais as suas bênçãos do povo de Israel, como uma maneira de fazer a nação conhecer a bondade de Deus. Ou então seria a tarefa difícil de Jonas anunciar que o Senhor teria de começar a castigar o povo por causa do pecado, com uma maneira de levá-lo ao arrependimento. Essas perguntas poderiam estar na cabeça de Jonas, nós estamos apenas trabalhando com a ideia. Mas veja que a voz do Senhor disse: dispõe-te. Versículo 2: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Isso para Jonas foi uma decepção. Por quê? Porque ele jamais pensaria que Deus ia dar uma palavra dessa. Isso serve para nós. Deus, irmão, jamais. Deus não diz o que você espera que Ele diga. Muitas pessoas vão para os cultos, para a igreja. Eu quero ouvir uma palavra do Senhor. Mas então, quando ele não vê uma palavra que massageia o ego, que diz que ele é uma pessoa boa, que Deus vai abençoar, que Deus gosta muito dele, ele vai para ouvir isso, mas às vezes ele não escuta isso. Por quê? Porque nós não vamos para a igreja para ouvir Deus falar o que a gente quer falar. É sempre ao contrário. Então Jonas não gosta dessa palavra. Por quê? Porque ele preferia que a Síria continuasse uma nação perversa. Assim ele saberia que, eventualmente, Deus iria destruí-la e ela não seria uma ameaça para quem? Para Israel. Porque Jonas aqui é um cidadão extremamente nacionalista. Novamente agora, os seus olhos estão voltados para a sua amada nação Israel. Mas se ele fosse para a Síria e se pregasse o juízo, provavelmente aquele povo se arrependia. Então, porque Deus é generoso, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, um Deus gentil, que os perdoaria. Isso está na cabeça de Jonas. Então, a Síria iria sobreviver e seria, então, uma ameaça para Israel. Como de fato foi, lá na frente nós vamos perceber isso. Então, ele queria proferir a mensagem que Deus entregou. Na verdade, ele não queria proferir essa mensagem. O que é que ele fez? Ele não pensou duas vezes. A priori, ele disse que essa mensagem poderia ser entregada, mas veja que o que está na cabeça e no coração de Jonas, muitas vezes pode estar no nosso também. Às vezes Deus incomoda você para pregar a palavra para um indivíduo, para uma família. Você diz: não, mas esse povo não quer ouvir mais a palavra. Esse povo já ouviu a palavra de Deus. Eu não vou pregar mais não. Então ele preferiu fazer uma viagem fora das fronteiras de Israel. Ele não estava interessado em procurar pagãos depravados. Centenas de nações foram destruídas por causa de seus pecados, sem a palavra específica do profeta do Senhor. Os profetas são para o povo de Deus. Logo, se eu estou sendo enviado para Nínive, essa é a ideia que Jonas está pensando,
se o Senhor está me enviando, o Senhor deve, então, pretender reivindicá-los como seus filhos adotivos. Isso é muito difícil entender esse contexto em Jonas, por quê? Porque alguns teólogos vão dizer que não havia essa mensagem de salvação para as nações fora de Israel. Em alguns casos específicos, então outro grupo vai tratar que exatamente essa ideia aqui. E aí o que está na mente dele é como isso aconteceu com Abraão, com os seus descendentes. E aí então, você pode tomar coragem a partir da experiência que Jonas teve de pregar para pessoas que você não conhece. Então, se Deus colocar uma determinada família na sua vida, se Deus colocar uma determinada pessoa na sua frente, um amigo na sua frente, se Ele colocar isso no seu coração, isso pode ser um sinal de que Ele pretende levá-lo ao arrependimento e de que você é o canal pelo qual Deus vai se revelar a Ele por meio da palavra. Então, quando a sua tarefa for declarar a uma pessoa o pecado dela contra Deus, alegre-se. Não faça como Jonas fez, que fugiu. Não fuja dessa missão. Por quê? Porque isso pode ser, irmãos, o primeiro passo de Deus para trazer essa pessoa para si. Por mais difícil que isso seja para você. E prepare-se até para ter perda. Jonas, então, ele não gostou do que Deus disse, então ele deixou a sua casa, ele caminhou pelas costas e chegou ao pequeno porto da cidade de Jope e pegou ali um barco para a cidade de Tarsis, o texto vai dizer isso, e o que Deus faz, é interessante esse texto, esse momento do texto. Deus chama ele e diz, olha, dispõe-te, Jonas, vai à cidade de Nínive, vai proclamar contra ela. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e vê e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas não faz. Ele pega outro caminho, desce para a cidade de Jope, pega ali, compra uma passagem e vai para Tarsis. E o que Deus faz? Nada. Você não vê ação nenhuma de Deus nesse momento. E é interessante, mas por quê? Porque mesmo ele indo na direção contrária a que Deus tinha determinado por ele, talvez, irmãos, se fosse o nosso filho que fizesse isso, talvez nós chamaria ele. Dizer, não, meu filho, você está indo pelo caminho errado, vá por aqui. Eu não mandei você ir pela direita, vá pela esquerda. Eu penso que nós o chamaríamos e dava uma palavra de encorajamento para o nosso filho. Mas o que Deus fez quando Jonas decidiu não seguir o caminho dele? Absolutamente nada. Mas a pergunta que vem na nossa mente é, você pode fugir de Deus? O indivíduo pode fugir de Deus? Nos lembra o Salmo 139, que nós falamos aqui semana passada. Porque ele não poderia fugir da presença de Deus. E aí no Salmo 139 nós temos os 3 atributos de Deus incomunicáveis. A onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus. Mas veja só que ele fugiu para não levar a mensagem que libertaria os pagãos, a comunidade, a capital da Assíria, a saber, Nínive. Porque ele mesmo já tinha pregado para Israel e não viu arrependimento no povo. Então, como o povo ia se arrepender? Ele não tinha sido o primeiro profeta enviado para essa nação. Por mais de 150 anos, Deus enviou seus servos, os profetas. Ele denunciava a idolatria do povo, denunciava com palavras bem claras como o povo estava se voltando contra Deus. Entretanto, Israel havia rejeitado a mensagem de arrependimento há quase 150 anos. Mas o Senhor, ele persistiu em pregar a palavra, em ensinar o povo. E o povo, então, insistiu em seus caminhos pecaminosos. Então, Jonas foge porque queria proteger o seu povo. Ele preferia ver os ninivitas pagãos perecerem ao ver os israelitas desobedientes perecerem. Então, a Assíria seria um instrumento natural na mão de Deus para trazer o julgamento sobre Israel. Então, Jonas está dizendo, não precisa do evangelho ir para lá, porque a Assíria será o instrumento para trazer o julgamento a Israel. E eu aqui eu quero
não me alongar muito, mas já fazer algumas aplicações e eu concluo para nós, tendo visto que nós começamos a exposição de Jonas hoje, para você entender, então nós ficamos apenas no versículo 1 e 2, e vamos continuar aqui terça-feira, se assim o bom Deus permitir, mas eu quero já fazer algumas aplicações para nós e fazer uma conclusão. Jonas não estava muito distante da verdade. Por quê, pastor, você está dizendo isso? Porque, irmãos, 20 anos depois, no final do reinado de Jeroboão II, os assírios, aquela nação, atacava e devastava a Israel. Eles levaram cativo a nata dos jovens da nação de Israel. Jonas estava certo em fugir? Claro que não. Essa não era a atitude correta. Como o homem pode, então, fugir de Deus? Como ele pode então, presumir, dizer para Deus como administrar as questões deste mundo? Como é que o homem faz isso? Ele faz isso hoje anulando a ideia de um Deus criador. Ele vai dizer os eventos causados, não, Deus não está por trás disso. Na verdade, na mente dessas pessoas, Deus, ele fez o mundo, é como se um relojoeiro construísse um relógio, desse corda a ele e deixasse ele por si só. Então não há uma interferência, não há um controle, tampouco um governo de Deus sobre a nação. É o mesmo que dizer para Deus, para o mundo, melhor dizendo, que Deus não está nem aí para o mundo. Mas o que é que Deus quer que você espere que Ele diga? As pessoas muitas vezes estão esperando uma visão, uma voz vindo do além, não sei, ou até mesmo ainda correm no risco, né, de achar que Deus ainda fala nos modos operando do Antigo Testamento, a saber, as profecias, quando ele dizia assim diz o Senhor. Algumas pessoas acreditam nisso. No entanto, nós, como cristãos e herdeiros da reforma protestante do século XVI, e nós cremos na sola Escritura, ou seja, somente a Bíblia é a palavra de Deus e é a revelação de Deus para nós. Nós entendemos que a Bíblia, então, ela é a nossa única de regra e fé e prática, então nós sustentamos que ela não contém, mas ela é a palavra. Então, quando a palavra é lida e é explicada de forma fiel, o próprio Deus comunica da sua verdade para nós. Então, Deus realmente disse que nós deveríamos pregar o Evangelho a cada indivíduo. A cada indivíduo. É isso mesmo? É exatamente isso que você está pensando. Então, você pode anotar no seu caderno, guardar na sua mente. Você foi chamado para pregar o Evangelho a cada um desses indivíduos. Independentemente da classe social dele, independentemente da posição dele, você foi chamado para pregar o Evangelho. O Senhor disse que você deve ir pregar para as pessoas, pois a iniquidade delas chegou perante o Senhor. Então você deve dizer para eles que Deus é um Deus grande, criou todas as coisas, é um Deus amoroso. No entanto, Ele é um Deus justo. Isso significa que Ele então irá chamar os homens para prestar conta por causa da sua iniquidade. E aqueles os quais Deus chama pelo Evangelho, aqueles que se arrependem, esses serão livres dessa corrupção. Então, você é chamado para ir e anunciar e denunciar a corrupção, por exemplo, na política. Você é chamado para denunciar a corrupção nos negócios. Você, como crente, é chamado para denunciar a corrupção nos princípios morais. Nessa sociedade pós-moderna, caída, onde, por exemplo, esses dias, na rede social, no Facebook, há um aplicativo, onde as pessoas eram levadas a ver como era uma mulher, como ela seria do sexo masculino, e assim vice-versa. Parece um negócio muito bonito, interessante. Mas isso é um ataque às Escrituras, porque Deus fez macho e fêmea. Mas muitos cristãos fizeram isso. Talvez porque não têm conhecimento da palavra de Deus, e foram lá e trocaram, e curiosamente foram ver como era, ele ficava homem. Essa ideia, né, é o marxismo cultural, essa ideologia, né, que vem nessas modinhas, por trás tem uma filosofia, tem uma ideia de quebrar os princípios morais.
Qual o problema uma mulher ser parecida com um homem? Afinal de contas, eles dizem que a pessoa escolhe. Você nasce sem sexo definido. Um homem nasce preso no corpo de uma mulher e uma mulher preso no corpo de um homem pode se libertar. Então você foi chamado para denunciar não só a corrupção na política, nos negócios, mas na cultura, nos princípios morais. Tantas pessoas que se levantam como paladino de uma ética que tem até, digamos, influência na sociedade, mas moralmente são corrompidas. Não tem moral nenhum. Nós somos chamados para denunciar isso. Então vai esperando que pela misericórdia do Senhor as pessoas possam chegar ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus. Nós devemos ter essa consciência. Vá sabendo que todas as coisas preciosas para você, elas podem se perder no caminho. Quando você confronta, quando você leva a palavra de Deus, mas faça isso em amor. Vá disposto a sacrificar as suas tradições de muitos anos. Se você estiver fugindo, pare. Pare de fugir do Senhor. Eleve os seus olhos para os campos, pois já branquejam para a ceifa. O campo está repleto. Talvez esteja trabalhando para o reino e esteja esperando de Deus alguma palavra de encorajamento. Mas lembre-se, Deus não diz o que você quer ouvir. Ele nunca vai dizer exatamente o que você quer ouvir, mas Ele vai dizer o que Ele quer comunicar para você. Então se desprenda. Pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Terça-feira, se assim o bom Deus permitir, nós retornaremos com a exposição do livro de Jonas, e aí então essa abordagem ela será feita do verso 3 até o verso 11, se não me falha a memória, o texto seria esse. Deus nos abençoe e eu quero encerrar com uma palavra de oração. Deus amado, nós te louvamos pela oportunidade bendita que o Senhor nos dá de ouvir a palavra do Senhor. Como Jonas foi chamado, ó Deus, na sua primeira missão, a pregar uma palavra de bênção para Israel, para proclamar o arrependimento, para proclamar as bênçãos, a prosperidade para Israel, e isso está registrado em 2 Reis, nós já vimos, a partir do versículo 24 a 27, ó Deus, do capítulo 14. No entanto, ó Deus, no seu livro, nós vemos o Senhor chamando Jonas a proferir uma palavra de juízo para a cidade de Nínive, uma capital. E ele tentou fugir de Deus. Quantos de nós, nesta noite, não estamos tentando fugir de Deus? Tentando nos envolver com as coisas deste mundo e dando uma desculpa, tentando, talvez, fugir na nossa mente seja, não, eu não vou fazer, e alguém deve fazer no meu lugar, mas o Senhor nos chamou para pregar, para anunciar o Evangelho. O Evangelho é uma bomba, uma dinamite que explode, mas de forma positiva, porque ela traz restauração, não só uma cultura caída, não só a políticos corruptos, não só a pessoas gananciosas, egoístas, mas ela transforma, independentemente do nível intelectual, social, cultural, ela transforma, ela dá uma visão do reino de Deus. Ela diz que o homem é pecador e ele precisa se arrepender, voltar para Deus. Porque um dia o Senhor chamará, o Senhor se levantará como juiz e Ele julgará, tanto vivos como mortos. Que o Senhor nos dê graça e nos dê misericórdia, Deus, para proclamar a Tua palavra, com poder e glória, anunciando as boas novas do Evangelho. Deus nos abençoe. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.